Elas tendem a falar que é especialista em tudo. Há um tempo atrás nós fizemos um duelo em Uberlândia e aí tinha uma galera de 19, 20 anos e eu perguntava para eles, qual é a sua especialidade na barbearia? Tudo. E aí eu pensava, poxa vida, 19 anos de vida, especialista em tudo? Conseguir dominar todas as técnicas, né? E aí, geralmente eu falo para eles na barbearia, olha, é impossível, ninguém é especialista em tudo, você tem que fazer uma autoavaliação e ver o que mais brilha aos seus olhos dentro do nicho da barbearia, que é tão amplo, né? E aí, o Gerola, ele teve ali o foco dele, que foi a tesoura. A tesoura. Exato. Conta para nós como foi que você descobriu essa paixão pela tesoura? Pela tesoura. Foi através de um workshop do Japa Old School e Alan Calisto, né? Eu fui no workshop de Sorocaba, inclusive de Sorocaba. Só que foi tão engraçado porque eu comprei o ingresso do Japa Old School e porque o Alan Calisto ia estar como convidado especial do Japa. E aí a minha ideia era ir lá pra ver o degradê do Japa. Eu ia falar isso agora, né? Olha o que Alan, legal. A especialidade é entendeu? Degradê, né? Porque ele é reconhecido mundialmente como degradê, né? Quando a gente começamos, né, na barbearia 2015, 2016, o degradê tava vindo forte. Então, quem sabia fazer era diferente. É diferente igual hoje. Hoje, você, tipo assim, se você pegar papo com um barbeiro, assim, que corta o cabelo, os caras falam muito corte de tesoura, porque tá em alto, por causa do visagismo e tal. E na época que nós começamos, era muito degradê, porque o degradê tava vindo muito forte. E aí, quando anunciou que o Alan ia estar lá, eu falei, não, você é doido, eu vou lá pra aprender o degradê, com o melhor. Só que daí a primeira apresentação foi do Japa. O Japa, acho que cortou 7 cabelos em meio período de workshop. Aí quando 7 cabelos em cima do palco? Só que assim, o Japa, ele aí por isso que eu me apaixonei. Porque a maneira que ele ensinava era muito simples. O resultado era extraordinário. E o que ele fazia com a tesoura, ele dava um show em cima do palco. E o corte na tesoura, ele tende a ser um pouco mais complexo por conta das divisões, dos ângulos. Só que ele fazia as coisas parecia tão simples. Eu falei, mano, é isso, sabe? Eu quero isso pra mim. E aí, tipo assim, quando o Alan apresentou, aprendi ali, só que me apaixonei. Tanto que no final não tirei foto com o Alan, tirei foto com o Japa. Aí depois no palco eu tirei foto com os dois. Porque eu fiquei doido pra tirar com o Japa. Então eu falei, não vou conseguir tirar foto com esse cara, não é possível. Sou doido pra tirar foto com esse cara, mano. Me encantou tanto a tesoura ali que dali pra cá que veio essa paixão pela tesoura. E aí foi quando você falou, no corte, na tesoura, que eu quero me aperfeiçoar. Isso. Aí de lá pra cá eu fui no workshop do Japa, aí depois ele anunciou, daí eu comecei, tipo assim, tudo era Japa pra mim. Até eu conhecer os outros, tudo era Japa. Aí o Japa anunciou o curso online, comprei o curso online dele, fui estudando, fui praticando, sempre fui um cara que, tipo assim, compro o curso, coloco em prática, treino, pra trazer o resultado. E sempre foi indo, sabe? De lá pra cá veio me encantando na tesoura. Não que os outros eu não faço, né? Sim. Igual você abordou aí, né? Sou especialista em tudo. Às vezes a gente, tipo, pega até mal falar, né? Que nós somos especialistas. Mas a gente tem que entender um pouco de tudo, né? Bom, isso sim. E ser especialista em uma área. Eu acho que isso é válido. Porque, tipo, se você quer viver, eu quero viver de tesoura. Vender meu trabalho, que é tesoura. Que no Diogo é gestor. Então, ele já sabe o que ele quer. Eu também sei o que eu quero. Então, mesmo porque você tem que passar por todas as fases para entender aquilo que te encanta, mas que você tem prazer em fazer, sim, né? Mas é legal você entender um pouco de cada segmento, porque hoje nós temos uma barbearia, nós temos uma empresa. Então, se eu não souber sobre atendimento, se eu não souber sobre que nem gestão mesmo, foi com ele que eu aprendi. Foi o primeiro cara que eu soube sobre gestão. Legal. Foi isso. Depois de quantos anos? Quase 5, 6 anos. Porque meu foco era muito cabelo, atendimento, eu fazia o meu. O que eu fazia, que eu achava que estava bom. Depois que eu fui entender sobre atendimento. Então, para você que está começando, até uma deixa. É escalável. Primeiro, lá no primeiro degrauzinho, cara. O que é? Melhorar os seus cortes. Fazer o degradezinho bem feito, depois passa pra transição. É o básico bem feito. Aí depois, cara, tem um corte legal, o que você precisa? Atendimento ao cliente. Começou isso, automaticamente junto com o atendimento vem a gestão. Aí começa aquela gestãozinha sua. Pode ser a básica que ele falou, quantos cortes eu preciso pra mim, tipo, pagar o aluguel. Pagar o aluguel. Às vezes, tô na minha garagem, então você já, entre aspas, porque nem eu não dividia, eu tava na minha garagem, eu não sabia. Depois com ele que eu fui saber o que, mesmo eu estando na minha garagem, tem a despesa, eu tenho a despesa, eu tenho que estar na minha mentalidade como se eu estivesse pagando o aluguel, nem que fosse 500. Sim. E como que eu faço pra me fazer essa gestão? Foi através da gestão dele que eu comecei a entender um pouco melhor, sabe? Sobre isso aí. Então, pra quem tá no começo, mano, é escalável, cara. Primeiro você começa com o corte, melhora um pouquinho na tesoura, depois vem barba, vem atendimento, vem assim, vai indo.
depois tem gestão, aí até você chegar no ápice, aí você começar a entender o que você quer, no que você, igual você falou, o que o seu olho brilha, mas é gestão, é barba, hoje nós tem aqui a Thay, que é barba, e assim vai indo, mas você foca numa coisa, não deixa de fazer os outros. Mas falar que é especialista em tudo é meio complicado. Nem as grandes referências nem falam, são, né? Então eu quero aproveitar o momento dessa sua fala para dar um recado para quem está nos assistindo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o time de barbeiros que tem às vezes 1 ano, 2 anos de barbearia e ainda se perguntam qual é nesse nicho que é tão vasto, né? O que vai me encantar, o que de fato vai ser minha especialidade. Eu convido você, barbeiro, a participar de batalhas, a participar de cursos, workshops, porque ali, assim como o Gerola bem trouxe na história dele, você vai perceber algo que vai queimar o seu coração. Que você vai gostar, que você vai se ver no futuro fazendo aquilo. Parem e reflitam. O Gerola foi para buscar aprimorar o degradê com Alan Calixto. Chegando no evento, a paixão foi pelo corte na tesoura. Que foi quando ele conseguiu perceber que era ali que ele iria se aperfeiçoar e hoje reconhecido por tal feito. Exatamente. Pegando um gancho sobre isso, Lili, né? Até mesmo você que a gente oferece para ir, né, nos treinamentos, no workshop. Não, eu já conheço, eu já sei degradê, né? Não preciso de workshop, né? Vá, talvez você vai se apaixonar por uma outra, um bate-papo com o seu colega de profissão que tá ali, né? No caso do Gerola também foi para uma finalidade e saiu de lá especialista em outra, né? Então, assim... Isso. Muito doido. O conhecimento tem que ir. Eu já fui em vários workshops, eventos, né, que não tinha nada a ver com o meu nicho, mas eu fui para ter conhecimento, para a gente começar a entender, e ali eu já tirei muitas coisas boas que eu passei a aplicar do meu negócio e deu muito certo, né? Além do network, né? A gente fala muito sobre isso. Falando sobre isso, às vezes tem um palestrante lá e de repente você fala assim, já vi 15 workshop dele. Mas o palestrante também está se desenvolvendo. Sim. Então ele também está buscando técnicas novas. E ainda que ele não busque, que ele vai apresentar a mesma apresentação do que você já foi, do lado sentado vai ter um barbeiro que tem alguma coisa para te ensinar. Com toda certeza. E às vezes alguém que tenha menos experiência em termos de tempo de barbearia te ensina algo. Sim, a molecada tá vindo com sede. Nossa, molecada tá vindo com há um sede. tempo atrás, a gente teve em Uberlândia o Juarez, visagista. E foi um cliente meu que tem 25 anos de barbearia assistir o Juarez. O Juarez ensinou uma técnica para fazer a barba, o desenho da barba. Ele falou assim, Liliane, aquilo fez total diferença nos meus atendimentos de agora. Ou seja, alguém que já está há 25 anos no mercado da barbearia. A mente que se expande pro novo, né? Nunca mais volta ao tamanho original. Às vezes é uma palavrinha que você vai soltar ali que vai economizar 10, 15, 20 anos de você quebrando pedra sozinho. Quando a gente fez curso de iniciante, o Wesley ele fez primeiro, como eu contei na história, e aí depois de 6 meses eu comecei a cortar sem curso, olhando ele. E sentia a necessidade de melhorar. Fui fazer o curso e eu usava o Wesley como modelo. O Wesley ele tinha muita dificuldade em tirar a marcação na lâmina, porque ele não tinha shaver ainda, era difícil, era lavalhado. E aí ele tinha muita dificuldade. Aí um dia, o professor passando pra mim a técnica do navalhado, aí eu fui fazer o navalhado, ele falou, não, ó, você tá pegando com a lâmina muito na horizontal, inclina ela na verticalzinha aqui, ó. Passei, depois disso ele eliminou 10 minutos do corte dele. Olha. Você vê, então assim, aumento de produtividade. É um pontinho assim, ó, é virar a lâmina. E engraçado que foi você que... Você vê? Que coisa louca. Então é assim, cara, uma palavrinha que você escutar ali vai virar sua chave, vai multiplicar seu orçamento, vai fazer total diferença na gestão de pessoas, na gestão de clientes, no seu resultado final. O resultado final. Muda. Uma pomada que o Gerola falou, olha, você fez o corte impecável, mas se você errar na pomada, você errou no corte. Porque não vai finalizar. Você fala, cara, mas eu tô cortando igual o Gerola, eu tô na mesma divisão, mas não sai igual. Porque você tá usando a pomada errada. Aí você vai no outro e fala, não é essa molhada, que essa molhada pesa, é essa aqui, ó. Mate. Sequinho. Acabou. Total diferença, o resultado muda, a qualidade muda. Incrível. E sobre essa pergunta que ele fez pro Gerola, passando para você, Diogo, né? Você já entrou na barbearia também, já no mais do lado da gestão, né? Que você já definiu isso, ou já mais assim, no operacional mesmo e foi implementando a gestão dentro da barbearia? Como eu falei, eu era dos números, mas eu não tinha noção de gestão de empreendedorismo, gestão empresarial, porque é diferente.
Então, esses 6 primeiros meses, como eu falei, essa foi a nossa matemática. Minha gestão era tipo essa, preciso de tanto, estabeleço uma meta em cima do que eu preciso. E esquecia das variáveis, sempre foi assim. Só que aí com 6 meses começou a virar. Começou a entrar cliente. Começou a chegar momentos de a gente começar a dispensar cliente na porta. Ainda assim não sobrava dinheiro. Aí que eu falei, opa, peraí. Tô dando conta de atender, mas tá faltando dinheiro? Tá aumentando o número de clientes. E o dinheiro não sobra. E isso acontece hoje muito, demais. muito. O cara tá lotado, você passa na barbearia do cara, não tem horário, ou se é por ordem de chegada, tem 10 negros esperando, mas se você, por exemplo, for levar um kit de produto da Bianton, ele não tem o dinheiro pra pagar à vista. Por quê? Não tem a organização financeira. E aí eu falei assim, poxa, o que tá faltando? Aí você sai de dentro do furacão, dá um passo pra trás e olha o que tá acontecendo. Porque quando você tá dentro da situação, você não consegue enxergar o que tá acontecendo. Saia da ilha pra ver a ilha. É, bem isso. E aí eu falei, o que tá acontecendo? E em 2015, 2016, não tinha ninguém falando sobre gestão de barbearia. Não tinha, você podia procurar, não tinha. Nem o seu Elias falava sobre gestão naquela época. De técnica. Você olha esse vídeo de 2015 do seu Elias, era as técnicas. Nossa, inclusive, que elegância como já cortava em 2015, né? Meu Deus do céu. Mas não tinha. E aí eu fui buscar fora. Lembra que você falou? Eu fiz curso de outras áreas, eu fui a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu tinha muita facilidade em olhar alguma coisa e aperfeiçoar? Falei, bom, se não tem dentro da barbearia, eu vou fazer a empresarial que tem no mundo aí fora. E eu vou trazer para o meu ramo. Aí você adaptava para a realidade da barbearia, Isso. já que você era um empreendedor já que eu era lá. Que com 6 meses, ali quase um ano, a gente sabia muito já a dor do barbeiro. Então eu sabia quais técnicas, quais ferramentas eram necessárias para curar aquelas dores. E foi aí que eu comecei a me aperfeiçoar mais a fundo na gestão. Perfeito. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de gestão empresarial. Eu lembro até hoje, Nathan Cantelli. Acho que ele até parou de dar palestra. Nathan Cantelli, eu fiz um curso e aí eu comecei a entender. Aí ele começou a falar sobre a identidade da sua empresa, sobre CNPJ, sobre CPF. Interessante. Comecei a calcular, comecei a ver alguns números, aí eu já voltei desse curso, que foi uma imersão de 2 dias transformado. E assim, o Wesley, a Débora, que é minha esposa, eles sabem quando eu vou fazer um curso, eles já sabem. Hoje, que a equipe é maior, se eu vou fazer um curso, eles já falam, ó, vocês pula miúda aí, se explica, vai Quando estudar o que ele tem que voltar. estudar, porque quando esse homem voltar, vocês saem fora. Porque eu sou, igual o Gerola falou, eu sou muito igual a ele. Eu não sou de estudar e deixar engavetado lá, não. Eu estudei, eu vou aplicar cada coisa pra ver se realmente funciona. Eu vou validar o método. Então eu já voltei, já transformando tudo, já coloquei plaquinha, missão, visão, valores, agora é uma empresa aqui, e o MEI já tinha, ó Wesley, agora é assim, assado, esse preço tá errado, já fui atrás de precificação, e cada vez mais eu fui procurando mais sobre gestão, e mais, e depois no mercado começaram a surgir outras pessoas. Só que durante pelo menos uns 2 anos não tinha nada. E aí foi a gestão que organizou a nossa vida empresarial, os nossos processos, a nossa gestão. E eu amo a gestão por quê? Porque ela é responsável por dar clareza. Porque resultado, os barbeiros em si já têm. Cliente, 90% das barbearias tá cheia. Tem Lotado, cliente, tá inclusive. lotado, não consegue atender a demanda. Mas eles não têm clareza dos dados, dos números. E qual que é a função da gestão? Organizar dados. isso. O que tá errado, você arruma, potencializa. O que tá bom, você melhora. Melhoria contínua. Sempre, sempre. E aí foi tipo assim... A gestão, eu amo a gestão porque ela foi realmente esse divisor de águas. Porque por mais que a minha esposa me apoiasse, que eu tinha o apoio dela, com 6 meses não tava virando nada. Literalmente, de não ter dinheiro pro básico nosso. Eu falava, cara, eu não posso, é o que a gente tá falando, o Bril, eu não posso. Eu tenho que arcar com as coisas aqui dentro. Então, tanto que eu voltei no primeiro momento pra empresa trabalhar meio período pra poder arcar as contas. Eu falei, mas ou eu vou fazer isso aqui certo ou não vou fazer mais. Né? E aí eu fui procurando me especializar cada vez mais na barbearia. E aí, como a Gerola falou, nesse período eu ainda era operacional, éramos só eu e o Wesley. Então, paralelo a isso, eu também fui melhorando minhas técnicas de corte, fui procurando curso, comprei vários cursos online, fui em muitos workshops, eu ia com o Wesley, nos federamos a filiação, procuramos aprender mais sobre a técnica de corte e paralelo a isso eu fazia a gestão. Porque a gestão é uma coisa tão gostosa pra mim, que eu nem nunca enxerguei como trabalho. Eu gosto mesmo, sabe? Minha mãe fala, você é maluco, quando você sempre essas planilhas, você é louco. Olha, eu gosto disso, cara. Então, eu trabalhava cortando cabelo e desafogava a cabeça fazendo conta. Era tipo isso, gostava, sabe?
E aí foi evoluindo as coisas. Aí foi quando foi começando a chegar o primeiro colaborador, o segundo colaborador. Aí eu já comecei a ter que me preocupar com outro tipo de gestão, que é a gestão de pessoas. Porque isso é muito importante. O principal ativo da sua empresa são pessoas. Tem um grande do mercado que fala, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E inclusive do time que está com você. Porque se tem alguém que vai te ajudar a chegar no seu propósito, na sua missão, nos seus valores, não são seus clientes, são as pessoas que estão contigo. Porque essas pessoas vão te ajudar a chegar no resultado que você espera um dia. E o legal disso é que cada vez mais que a gente vai evoluindo, seja na parte técnica, seja na parte de gestão, seja no operacional, seja no estratégico, que você começa a se cobrar em ser um líder melhor, porque a partir desse momento você vira um espelho para os seus liderados. Exatamente. E ninguém quer andar com um fraco, essa é a realidade. Eu escuto muito a galera falando, não quero ter gente comigo, não sei o quê. É porque você não quer ter essa responsabilidade de ser alguém melhor, capaz de proporcionar um conforto e uma segurança para quem está debaixo da sua liderança. Se você quer ter uma equipe, você tem que ser um líder. E ser líder é às vezes fazer o papel de chato, ser líder é fazer o papel que ninguém gosta, ser líder é trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo, ser líder é trabalhar enquanto todo mundo tá na praia no final de semana, ser líder é proporcionar pros outros o que você quer pra você. Isso é ser líder. E, inclusive, influenciar por meio dos seus exemplos. Porque tem liderança que bate no peito e fala, eu quero isso de vocês. Mas, na prática, perante a equipe, tem atitudes completamente contrárias àquilo que ele sempre pede para a equipe dele. Ele fala que esse é o chefe, né? É o que manda. É o chefe, não é o líder. exato. O líder, ele lidera pelo exemplo. Ele inspira as pessoas. E é aí que a barbearia começa a ter sucesso. Porque se ele te enxerga como um líder, se você inspira ele compra seu sonho. Exatamente. Junto com você. Exatamente. Né? Quem tiver a oportunidade de um dia fazer o curso comigo, tem uma história que eu conto lá sobre isso. Então, se o seu liderado não comprar o seu sonho, se ele não tiver um motivo para levantar da cama e trilhar o sonho junto com você, ele não vai levantar. Ele não vai fazer sua empresa se tornar escalável. Não tem como. É impossível. E isso foi cada vez mais tomando uma proporção grande, até o momento de pessoas começarem a procurar. Mano, mas como é que você faz isso? Mas como é que abre um CNPJ? Porque parece loucura que a gente tá falando, mas essa informação ainda muita gente não sabe. Como que abre um MEI, por exemplo. Sim, algo muito básico de entrar na Receita no e abrir mesmo, no portal Gov. Mas às vezes não consegue. E aí não tem o acesso. E aí foi isso, a demanda começou a vir atrás. Foi quando a gente desenvolveu o método do Navalha Financeira, que é um método de gestão voltado para a barbearia. E aqui tem uma grande virada de chave, porque é isso. Eu tive um rapaz, na única empresa que eu trabalhei registrado, que ele falava assim pra mim, ele tinha 35 anos de empresa. 35. Ele era semi-analfabeto. Só que os novos que entravam, os engenheiros, engenharia mecatrônica, o pessoal, tudo, quando ia fazer qualquer dispositivo, ia lá perguntar pra ele, o que você acha? Aí ele falava assim pra mim, ele Diogo... Ele tinha experiência, né? Ele falava, Diogo, o pessoal na faculdade, eles ensinam que se ligar a 2 positivos vai sair a luz lá. Mas e se ele ligar e não sair a luz lá? Isso quem sabe é quem tem experiência do chão de fábrica. Exatamente. Essa era a diferença dele. Então, quando a gente pegou esse método de gestão e trouxe para dentro da barbearia, a gente pegou justamente essa dor do barbeiro. Porque tem coisa que a gente usa na empresa que não vai dar certo na barbearia, porque a gente lida com serviço, a gente não lida com contrato fechado, a gente não lida com receita programada para frente. Agora começou por conta da assinatura, mas até então não trabalhava com receita, era variável, lidava diretamente com pessoas, o seu ativo era pessoas. Oscilava os números, né? Muito, baixa, alta, dezembro lá em cima, janeiro lá embaixo. Isso. Então, trazer isso pro barbeiro dentro da nossa realidade mudou a chave de muita gente que passou por lá. E é o que eu falei, pessoas que já eram excelentes tecnicamente, mas que ainda não tinham resultado porque não tinha essa consciência de gestão. E nessa época no mercado, o que a gente via muito? Excelentes barbeiros tecnicamente frustrados e abandonando a profissão, enquanto grandes gestores que nem barbeiro eram, construindo redes de barbearia. Porque é a gestão que organiza e dá clareza. É isso. Então a barbearia ela é algo lindo, mas ela é uma empresa. Se você não lidar nela como uma empresa, você não vai prosperar nela. Você vai se frustrar nessa profissão e vai sair. Então a gestão foi libertador. E aí foi bem, a hora que eu comecei a dar o curso, foi bem o 4º nível que eu falo que é o da barbearia. Que o primeiro que a gente passa é o atendimento, o corte em si, que é o básico. O atendimento. Então... Nossa época era o degradê. Quem fazia o degradê se diferenciava. Sim. Então, se eu faço o degradê e o Gerola não faz, o cliente ia me procurar. Aconteceu o quê? Todo mundo aprendeu o degradê. Então, já não era mais uma diferença. Então, teve que se preocupar com o atendimento.
Opa, não, ele corta o degradê ele também, mas pô, o atendimento lá no Gerola é tão legal, cara, ele é tão simpático, ele me trata bem, ele me chama pelo nome, ele me chama pra tomar um café com ele, então eu vou no Gerola. Aí o pessoal começou a perceber, opa, preciso melhorar meu atendimento. Já não era mais um diferencial. Então as pessoas começaram a procurar o quê? Estrutura. Pô, o Gerola corta bem, o Gerola traz um atendimento legal, mas pô, lá no Diogo tem uma cadeira reclinável que quando eu faço a barba, cara, nossa, é demais. Esqueço dos meus problemas, ali eu espareço. Climatizado, fala, pô, então eu vou lá no Diogo. Aí a estrutura começou a ser o diferencial. Limpinha. Aí o que aconteceu? Todo mundo melhorou a estrutura. E o que isso gerou, esses 3 primeiros passos? Clientes extremamente satisfeitos. Sim. Porque eles tinham um excelente corte, eram extremamente bem atendidos em lugares super aconchegantes. Só que tudo isso tinha um custo pro dono. E o dono não sabia precificar nada disso. E o que acontecia? Ele tinha todo esse investimento e de repente ele cobrava R$15 no corte. E de repente o custo do cliente sentar na cadeira dele era 18. Então quanto mais cliente sentava na cadeira dele, não era maior lucro, era maior o prejuízo. Mais o prejuízo. E ele não entendia, ele, caramba, mano, olha a minha estrutura, olha o meu atendimento, olha tudo isso, olha o tanto de cliente, eu fecho no negativo todo mês. E isso que daí destravou a chave para muita gente, que foi falar dessa gestão nesse momento. Então, hoje, minha área de paixão e de atuação é a gestão. Eu ainda atendo, de quinta, sexta e sábado eu ainda atendo, tenho uma cartela muito bacana. Nosso espaço lá hoje já não suporta. Eu sempre falei assim, ó, vou deixar uma cadeirinha pra mim que eu gosto também de cortar. Eu gosto muito, é uma terapia. Tem aquele cliente que você pega intimidade e vira amigo, né? Assim. Mas hoje, por exemplo, as outras empresas que a gente vai falar mais, o que envolveu em torno da barbearia não permite mais que eu fique só na operação. Então ainda esse ano, 100% eu vou sair da operação para dedicar as outras áreas, mas minha paixão dentro da barbearia é a gestão. É a gestão. Top. E quando você tem esse relacionamento com os colegas de profissão, você percebe aquela dificuldade para ele liderar a equipe, para ele precificar o serviço dele, você já se coloca à disposição para ajudá-lo e aí você cobra de acordo com as horas que você despende para aquele profissional? Acontece assim, ó, hoje a gente tem esse método Navalha Financeira. Esse método Navalha Financeira, ele é um método básico. Tá. E eu comecei até a perceber que esse básico para muita gente já era complexo. Então assim, quando alguém vem com alguma dificuldade, se são dúvidas básicas, a gente vai por esse lado. Nem se me chama no WhatsApp lá, ou se me chama no Instagram, tô ocupado no momento, mas assim que eu tenho um tempinho eu vou responder. Não, irmão, vai por aqui, vai por ali. Quando ele começa a demandar mais tempo, eu indico ele pra navalha. Ó, vamos aprender o básico aqui primeiro. Porque às vezes, o que acontece? O cara tá olhando o final da escada lá, mas ele ainda não sabe o que a gente tá falando. De repente ele quer saber sobre gestão, ele não tem nenhum MEI ainda. Então eu levo ele pra Navalha Financeira, que são encontros presenciais. Geralmente a gente abre turma de 3 em 3 meses, né? E aí lá tem o valor do curso. E aí lá a gente passa... tem uma apostila, eu brinco que é a Bíblia da barbearia, porque aquilo é renovável. Você vai se renovando, vai atualizando números. É um GPS da sua barbearia. Lá eu falo sobre o quê? Lá eu falo sobre a identidade da sua barbearia, que é missão, visão, valores. Sobre gestão de pessoas, que a gente está falando, de como ser um líder. Eu falo sobre capacidade produtiva, sobre taxa de ocupação, sobre taxa de frequência, sobre como precificar o seu corte. Que às vezes o cara, ele abre a barbearia, tô abrindo perto do Gerola, ele cobra 20, eu vou cobrar 15. Mas você não sabe o custo que ele tem. Você não pode basear o seu preço no preço dele, porque o custo dele é diferente do seu custo. Ah, Diogo, quanto que eu tenho que pagar de comissão? Essa pergunta também ela é errada, não é essa pergunta que se faz. A pergunta é quanto de lucro você quer ganhar? Porque primeiro você sabe o custo do seu corte, o quanto de lucro você quer ganhar, e em cima disso você sabe o quanto você pode pagar de comissão dentro do perímetro que cobram de valor de corte. Então, por exemplo, eu quero ganhar 30% de lucro. Sim. Eu acho saudável 30% de lucro. E eu sei que o meu cliente custa R$10 para sentar na minha cadeira, porque eu ensino essa conta lá também. Quanto que custa o seu corte? Isso que eu ia te falar. Se você poderia exemplificar. Vamos lá. Em cima do corte. Sim. Como precificar um corte? Como precifica? Custos fixos. Então, o que é fixo? O que se entrar ou não entrar cliente na sua barbearia, você vai precisar gastar. Água, luz, energia. Por mais que fala, mas água, luz é variável. Ela é variável um pouquinho pra cima e pra baixo, mas você é um tem uma noção fixo, também, né? Do valor. Você paga recepcionista, você paga sistema, todos os custos fixos que você tem, internet, já pega tudo fixo. Aí agora vamos pros variáveis. Quanto que você gasta de produto, você tem que saber, por exemplo, a gente faz até essa conta lá, quanto que eu gasto em cada pump pra saber quanto que eu tô soltando de shampoo. Que eu pego tanto, divido em cada pump para saber quanto que cada cliente de fato me custa. A gola higiênica que cada cliente usa, a lâmina quanto que custa. E aí eu vou chegar nesse número. Eu vou pegar o valor bruto total e vou dividir pela média de cliente dos últimos 30 dias.
Então, Entendi. me deu lá todo um custo fixo 10 mil, eu divido por 200 clientes, eu cheguei no número X. Então, hoje, por isso que são variáveis, não é eu faço essa conta hoje, vai servir pro resto da vida. Geralmente, eu indico para eles fazerem de 3 em 3 meses, porque o fluxo aumenta, o produto sobe, fica mais caro, é variável. 3 em 3 meses tem que fazer a atualização. Cheguei no custo. Então, por exemplo, eu sei que meu cliente custa R$10 para sentar na minha cadeira. E eu quero ganhar 30%, que a minha empresa ganhe 30% de lucro líquido. Que lucro é diferente de faturamento. Muito barbeiro se perde nisso. Minha barbearia fatura 20 mil. Mas se você gastar 21, não adianta nada se faturar 20 mil. Né? Faturamento não é lucro. Sim. Lucro é o que sobra no seu bolso depois de pagar todas as contas e todos os colaboradores. Legal. Então, R$10 é meu custo. Então, parto de R$10. É 30% de lucro? R$13. Agora sim, se eu colocar mais 40% de comissão pro meu barbeiro, para quanto que vai? Se fosse mais 15%, metade de 13, R$6,50. Então, já estava em 13, mais 6,50, tá dando R$19,50. Arredondo para 20. Então, se eu cobrar R$20 no meu corte, meu cliente me custando 10 e eu pagando 50% de comissão, eu tenho 30% de lucro. Essa é a conta. Então eu pago 50, eu pago 30, você pode pagar até 100, mas quanto mais você der de comissão, maior tem que ser o seu corte em relação ao seu custo. Então, são dúvidas assim. Então, tudo isso no Navalha Financeira, a gente mostra para eles e a importância de ter um aplicativo. Por quê? Não tem como fazer isso, cara. Vai passar, sei lá, 500 clientes na sua barbearia. Como é que você vai ter todos esses números? Você vai ficar lá plantado, anotando no papelzinho? Não tem como. Alimente sistema. A maioria dos números ele te dá no final do mês. Posso você só trazer precisa olhar. Uma informação? Sim. Como eu tô ali na linha de frente das barbearias, vendendo os produtos da Bianton, vendendo também minhas ferramentas, em muitas situações eu chego, eles têm o aplicativo, mas não alimentam o aplicativo. Né? Ou seja, ele Eles não têm tudo na cadastrou mão, né? a base de clientes no aplicativo, ele não concluiu o atendimento que ele fez aquele dia, passou pela barbearia dele 10 clientes, ele incluiu apenas 3 ali no aplicativo, finalizou como atendimento, os números serão reais. Nunca. Totalmente falso. Aí quando a gente chega, a gente também presta a mentoria específica, acompanhamento com as barbearias. Já chegou o caso disso. Ele falava, cara, quantos que você... 3 meses de acompanhamento, enquanto você pretende crescer nesse tempo? 30%. Eu já faço essa pergunta porque eu sei que o cara não tem o dado. Você quer crescer 30%, isso vai refletir em quanto no seu faturamento? Não sabe. Não sei, porque eu não sei quanto que eu Não faturo sabe hoje. quanto ele faz hoje. Como é que eu vou aumentar 30%? 30% de nada é nada. Hoje, quando eu chego na barbearia, é para você ter noção, né? Isso entra como uma dificuldade, né? Ou uma oportunidade para nós que estamos aí também apoiando o segmento da barbearia. Muitas vezes a gente chega e fala assim, quantos clientes hoje você atende no mês que são fiéis a você? Não sei. Quantos clientes de porta que você prospectou? Também não sei. Você tem 2 cadeiras, 2 colaboradores. Quem fatura mais para você? Eu acho que é o fulano. Então fica tudo no achismo. Isso da cadeira, a gente tem uma matéria lá que a gente fala sobre isso. Por exemplo, lá vocês viram, a gente tem 6 cadeiras. Então a capacidade produtiva da barbearia, ela é uma. Mas a taxa de ocupação da barbearia é uma. Mas individualmente de barbeiro eu tenho que saber também. Porque que acontece? Vamos supor que eu tenha 5 barbeiros com a taxa de ocupação de 80%, que é uma taxa excelente. E aí meu último barbeiro tem uma taxa de 20%. Ele derruba a taxa da barbearia inteira. Puxa pra baixo. Pra baixo. Então assim, aí você vai lá e você desce a lenha na equipe inteira. Pô, a taxa tá baixa e tal, mas tá todo mundo já se esgoelando de trabalhar. Você só devia ter conversado e dado feedback pro último lá. Só o que tá 20%.